Olha, muito profissional experiente enxerga a segurança contra incêndio como se fosse só uma lista de tarefas técnicas. Mas isso é um erro perigosíssimo. Na real, a gente está falando de um sistema legal, de alto risco, onde não conhecer as regras pode custar muito caro. A carreira e, pior, vidas. Essa frase aqui resume tudo, né? Quem não entende a lei está trabalhando às cegas. É por isso que nesta nossa conversa a gente vai acender essa luz. Vamos focar não só nos detalhes técnicos, mas no que realmente importa, a sua responsabilidade profissional e sim, até criminal. Então, vamos direto ao ponto. Segurança contra incêndio não é sobre comprar extintor e instalar placa. É um jogo legal, um sistema com regras muito claras, com autoridades que fiscalizam de verdade e com consequências bem sérias para quem decide ignorar essas regras. Dá uma olhada nessa definição. Repara nas palavras-chave. Estrutura legal, imposta pelo Estado, medidas obrigatórias. Isso já deixa bem claro que a gente saiu do campo da recomendação técnica. A gente está falando de lei, de obrigações que todo mundo na cadeia de trabalho precisa primeiro conhecer e depois respeitar. Beleza, mas então, quem manda nesse jogo? Quem dita as regras e fiscaliza se elas estão sendo cumpridas? Entender essa estrutura de poder é o primeiro passo para você atuar com segurança e, claro, evitar muita dor de cabeça. A resposta é simples e direta. Em cada estado do Brasil, a instituição-chave é o Corpo de Bombeiros Militar. E aqui vai um alerta fundamental. Eles não são só um serviço de emergência que apaga fogo. Eles são a autoridade legal máxima na fiscalização e na regulamentação de tudo que envolve segurança contra incêndio. E não se engane, o poder deles é gigante. Pensa só, eles analisam e aprovam projetos, eles fiscalizam as obras e os prédios prontos, eles emitem e também podem cancelar o AVCB, que é a licença para funcionar. E mais, eles aplicam multas, interditam locais e, se o pior acontecer, eles investigam as causas do incêndio. Na prática, eles mandam em quase tudo, com exceção de casas de uma família só. Agora uma pergunta que derruba muito profissional experiente. As regras são as mesmas no Brasil inteiro? Porque o erro aqui é muito comum e as consequências são desastrosas. Imagina um problema que é aplicar uma regra de São Paulo lá na Bahia. A resposta é um gigantesco não. A legislação de segurança contra incêndio é estadual. Cada estado, cada unidade da federação tem autonomia para criar as próprias regras. Usar a norma de um estado em outro não é só um errinho técnico, é uma falha legal grave que simplesmente invalida o projeto. E para você ver como isso é sério, olha como até os nomes mudam. Em São Paulo, a gente fala em projeto técnico, o famoso PT. Lá nos Estados do Sul, o termo mais comum é PPCI. O que um chama de AVCB, o outro pode chamar de Alvará dos Bombeiros. Essas diferenças não são só um detalhe. Elas provam que você precisa ter conhecimento local, especializado, para não cometer um erro básico. Tá, e como é que essas várias regras se encaixam? Pensa numa pirâmide. Lá no topo tem leis federais, tipo a NR23. No meio, as normas da ABNT, que padronizam os equipamentos. Mas a base, a parte decisiva, aquela que o bombeiro vai usar para aprovar ou não seu projeto, são os decretos e as instruções técnicas do seu estado. É ali que o jogo é jogado. Elas são a lei final. Ok, agora a gente entra na parte que, honestamente, tira o sono de qualquer profissional. Onde exatamente começa e onde termina a sua responsabilidade? Porque no final do dia, é o seu nome, o seu registro profissional, que está na reta. Primeira coisa que precisa ficar cravada na mente: o AVCB, o auto de vistoria, não é um prêmio, muito menos um favor. Ele é a consequência lógica e legal de que todas as normas foram cumpridas à risca. Ele é a prova de que todos os envolvidos fizeram a sua parte perante a lei. E essa tabela aqui deixa tudo preto no branco. O dono do imóvel tem a responsabilidade de manter tudo funcionando, o técnico de instalar e fazer a manutenção correta dos sistemas. Mas a responsabilidade legal máxima, aquela que responde pelo projeto inteiro, é do engenheiro ou arquiteto que assina a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica. É essa assinatura que carrega o maior peso e o maior risco. E é exatamente aqui que a coisa fica séria. Porque um erro que parece só técnico, um cálculo errado na planta, uma instalação mais ou menos, se acontecer uma tragédia, isso deixa de ser um problema técnico e vira um problema jurídico, vira um crime. E a gente não está falando de teoria. O caso da Botkiss é a prova mais trágica e real disso.
Falhas de projeto, de material, de procedimento, tudo isso junto levou à condenação de 4 pessoas por homicídio. Isso mostra, do jeito mais duro possível, que a responsabilidade aqui pode ir muito, mas muito além de uma simples multa. Ok, esse foi um caso extremo. Mas e no dia a dia? O que acontece quando as regras são ignoradas ou as medidas de segurança simplesmente falham? Quais são as consequências mais comuns? A lei prevê uma escadinha de consequências. Geralmente começa com uma advertência por escrito. Se não resolver, vêm as multas, que podem ser bem pesadas. A coisa pode piorar para um embargo da obra ou até a interdição total do lugar. E no limite, o bombeiro pode cassar o AVCB. E o caso pode parar na justiça, com processos civis e criminais. Isso não é hipótese, isso é a rotina da fiscalização. Beleza, o cenário é de alta responsabilidade. A pergunta de $1 milhão é: como um profissional sério consegue navegar nesse ambiente e se proteger? A resposta não está em decorar manuais, mas sim em mudar a postura. A sua melhor defesa é ser proativo. Um bom profissional não pode ser só um executor de ordens. É preciso ser um guardião da lei, consciente da própria responsabilidade. Agir como apenas um executor é o caminho mais curto para assumir um risco que não é seu. E como é que você faz isso na prática? São 3 pilares bem simples. Primeiro, documente absolutamente tudo, cada decisão, cada cálculo. Segundo, comunicação sempre formal. O que vale é o e-mail, o documento. Conversa de corredor não te protege de nada. E terceiro, e talvez o mais importante, conheça seus limites. Nunca, em hipótese alguma, assine por algo que está fora da sua competência técnica. No fim das contas, a gente chega a essa conclusão aqui. O AVCB existe para proteger vidas, claro, mas ele também serve para proteger você, profissional. Seguir a lei à risca não é ser burocrático, é a sua melhor e mais inteligente ferramenta de autoproteção. Com essa base legal bem sólida que a gente construiu agora, o nosso foco muda, a gente vira a chave. A partir daqui, essa nossa conversa deixa de ser só informativa e se torna estratégica. O objetivo agora é um só: aprender a atuar tecnicamente, com excelência, sem nunca assumir um risco que não pertence a você.